vocês estão, chuchus? Hoje eu trago a minha teoria sobre o MV de Apple do Different. Então, vamos lá? Bem, antes de começar a analisar Apple, a gente tem que voltar um pouco, pois os 3 MVs lançados anteriormente à Apple são muito importantes para conseguirmos entender Apple por completo. Em A Tale of Glass Bead, Previous Story, é-nos dito que elas são amigas há muito tempo, que foram contempladas com poderes, porém, com isso veio a inveja e causou discórdia entre elas. O poder seria uma bênção ou uma maldição? É assim que vamos para Crossroad. Em Crossroad, temos elementos que também são vistos no MV de Apple. São eles: as borboletas azuis, a glass bead, ou gotícula de vidro em português, e a caixa vermelha. Logo no início do MV, podemos perceber que logo após Anna encostar na borboleta azul, ela volta no tempo. Borboletas azuis representam transformação e que nosso presente e futuro está em nossas mãos. Em Crossroad, podemos ver que elas brigam e se desentendem. Assim como diz em Previous Story, Anna volta no tempo para tentar consertar tudo, porém ela não consegue. Tudo sempre acaba desmoronando. Ela volta no tempo 3 vezes, em Fingertip, Time for the Moonlight e Crossroad. O próximo é Tale of Glass Bead, Butterfly Effect. Butterfly Effect significa efeito borboleta. O efeito borboleta é quando uma pequena coisa que fazemos hoje pode desencadear um grande acontecimento no futuro. Anna tenta voltar no passado para mudar pequenas coisas, para que o futuro seja diferente. Mas, em nenhuma das vezes, ela atingiu o resultado que queria. E elas acabaram se separando novamente. Como podemos ver, elas estão em uma encruzilhada. Não sabem qual caminho escolher e estão separadas. Até que Anna escuta uma música, que é Apple. Seguindo esta música, ela encontra a maçã. E é assim que começamos a análise do MV de Apple. Bem, o que sabemos até agora é que elas estão separadas. Anna é a única que consegue voltar no passado. Assim, ela também tem conhecimento do futuro. Algumas coisas ela já viu acontecer. Ah, e mais uma coisa. A glass bead, ou gotícula de vidro, parece ser a fonte desses poderes delas. E Anna está nessa constante dúvida de se os poderes são uma bênção ou uma maldição. Ok. Maçãs vermelhas geralmente representam tentação e pecado. A música que leva Anna até a maçã, essa música lhe guia até a tentação e ao pecado. Assim como o nome do álbum é Song of the Sirens, que seria Música das Sereias, as sereias são conhecidas por conquistar as pessoas com sua bela música. Porém, na verdade, elas são ruins, ou seja, elas encantam as pessoas com essa música que parece bela, com algo que parece bom,
mas na verdade seria sua perdição seguir esta música. Essa parte da música é justamente o que seria a canção das sereias, que lhes levou até a maçã, ou seja, até o pecado. Após morder a maçã, Aná sorri. Agora ela tem um conhecimento do bem e do mal. De acordo com a história de Adão e Eva, após morderem o fruto proibido, eles já não tinham mais apenas o conhecimento do bem, mas também do mal. Agora ela já não era mais pura. Logo vemos uma pétala branca cair em um copo com um líquido vermelho. Flores brancas significam inocência e pureza, porém agora ela está se tornando vermelha, assim como as meninas, está perdendo sua pureza. Na letra, elas dizem constantemente sobre algo que as está atraindo e que o mundo dentro delas está desmoronando. Ou seja, elas estão mudando, já não são mais puras como antes. O cristal, que representa os poderes delas, está se tornando vermelho, assim como a pétala, que antes era branca, e vermelho como a maçã. O que podemos entender que o que está atraindo elas é o mal. Esse vermelho, que é a tentação, é o mal. Nos é mostrado elas todas vestidas de branco, antes de conhecerem esse mal. Aná é a única que hesita, como se ela já soubesse o que vai acontecer. Lembra que eu disse que ela é a única que consegue voltar ao passado? E que assim ela também tem algum conhecimento do que pode acontecer no futuro, pois ela já passou por esses momentos. Aná é puxada para dentro. Elas festejam e feiçam o prazer. Percebem que esse mal não é tão ruim assim. Elas estão começando a se deixarem levar pela tentação. Vemos a gotícula de vidro tornando-se vermelha, assim como diz na letra: gotas de vidro translúcido brilham em vermelho, e gotas cintilantes como rubi me atraem. Também vemos a borboleta azul, mais uma vez representando que nossas escolhas influenciam em nosso futuro, mostrando que as escolhas delas foram o que fizeram com que a glass bead se tornasse vermelha. Depois a gente vê Yerin e ela segue a borboleta, indo parar em um labirinto, mostrando que ela está perdida. Esta cena representa que o destino depende apenas das escolhas delas. Porém, estão em uma luta interna e na dúvida de qual escolha seguir, estando perdidas. Então a gente vê Aná sozinha, a maçã e logo depois a glass bead. Ou seja, a glass bead seria a tentação e a perdição delas. Porém, nessa cena, ela ainda está branca e Aná a pega. O que mostra que ela ainda está naquele dilema de que se os poderes são mesmo a maldição delas ou não. Então, mostra que finalmente elas caíram em perdição e beijaram o pecado. É representado por elas beijando umas às outras, cujos lábios são vermelhos, e também a maçã. Lembra que eu disse que aqui a cor vermelha é o que seria o mal? Então, os meus lábios desejam o vermelho você.
novamente o vermelho é representado como sendo a tentação e a perdição, o mal. Yerin finalmente chega, conseguiu passar pelo labirinto, mas a porta é fechada, ficando tudo escuro, mostrando que todas caíram em tentação. Não resta mais dúvida, e nem perseguem mais o que seria o bem. Assim, mostra elas todas de preto. Elas aceitam o mal e deixaram seu lado bom para trás. Não olhe para trás, não fique ansioso. Ou seja, não se arrependa de suas escolhas. Pare de olhar para trás. Elas colocam fogo na árvore. A maçã vermelha nos remete à tentação devido à história bíblica de Adão e Eva. E nessa história, a árvore que possuía o fruto proibido se chamava Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Por isso que bem lá no começo, quando Aná mordeu a maçã, eu disse que agora ela tinha conhecimento do bem e do mal. Elas colocando fogo nessa árvore é como se elas dissessem o que afinal é bem e o que é o mal. Novamente uma representação de que elas pararam de lutar contra a tentação e o que seria o lado mal delas. Assim como diz na letra, a noite das bruxas chega. Elas são as bruxas. A glass bead fica vermelha de vez, como se fosse em um ritual. Na verdade, até mesmo esse ato de elas cortarem e queimarem os seus cabelos, bem como queimarem a árvore, podemos interpretar como um ritual de passagem do bem para o mal. Quando a noite fica barulhenta, você não poderá mais voltar atrás. Vemos Aná com a caixa, a mesma que é vista em Crossroad, e que possui as borboletas. Dessa vez, ela liberta as borboletas, mostrando que irá parar de lutar contra o passado e vai aceitar as mudanças que aconteceram com elas, aceitar quem elas são agora e seus poderes. Ela fica apenas com a glass bead, que agora é vermelha, novamente mostrando que elas aceitaram seus poderes e quem são agora. Não hesite mais, deixe para trás essa criança tímida. Pare de hesitar e deixe para trás quem era antes. Aceite quem se tornou agora. Mostra Shinbi dançando, com a árvore queimando ao fundo, fazendo referência à letra da música. Estou dançando uma dança atraente, as estrelas em mim estão brilhando. Shinbi também usa um vestido vermelho, mostrando que ela se deixou levar completamente pela tentação e por esse mal. E a árvore queimando ao fundo, que significa que elas vão parar de lutar internamente contra seguir o bem ou o mal. Elas sentam cada uma em seu trono. Elas estão juntas novamente, mas dessa vez o que as uniu foi a escuridão, as trevas. Elas aceitaram seus destinos. A música das sereias as levou à tentação, ao mal, mas também fez com que elas se unissem de novo, deixassem quem eram antes para trás e aceitarem quem são agora. Ufa! É isso aí. E aí, o que acharam? Acham que faz sentido
acharam que eu só brisei mesmo? Me digam o que acharam nos comentários e também me falem suas teorias. Confesso que tiveram algumas coisinhas que ainda fiquei na dúvida, como nessa parte que a Ana cai após comer a maçã. Talvez seja a representação literal de cair em perdição, ou talvez seja só mesmo uma fixação da Big Hit por colocar os seus artistas caindo nos MVs. Enfim, obrigado por assistir. Bye bye!